Me pediram aqui para falar sobre o meu pai. Então farei isso. Como ele mesmo diria, vamos lá ver. Então, Ricardo Moreira Ferreirinha Amador nasceu em 24 de junho de 1943. Né? É, ele teve uma infância muito difícil. Seu pai morreu quando ele tinha 2 anos de idade e sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos de idade. Então, muito pequeno, ficou órfão. Né? É, eu não tenho certeza, mas eu acho que ambos morreram de tuberculose. Né? É, nasceu na cidade de Espinho, balneário próximo ao Porto, em Portugal, e lá em Espinho vivia uma família. Quando ficou órfão tão pequeno, ele foi cuidado pela avó dele e pela tia dele. Mas ele era tão autoritário, tão rebelde, né? Que quando a avó se cansava, mandava ele para a tia, e quando a tia se cansava, mandava ele para a avó. E assim ele foi pipocando de um lado para o outro, né? Estudou em colégio de padres, né? Um colégio com formação jesuíta, né? Com isso ele teve uma grande formação acadêmica e desde menino ele era muito curioso, muito inteligente, muito espirituoso, né? E tocava piano, aprendeu a tocar piano, era exímio tocador de piano, né? Falava latim, falava grego, inclusive mais velho ele começou uma faculdade sobre estudos em grego em Coimbra, nada mais nada menos do que em Coimbra, né? Falava francês perfeitamente, falava espanhol, o que ele aprendeu depois muito fluentemente e arranhava no inglês, né? É, à medida que ele cresceu, ele foi tão contestador no colégio lá de jesuítas que ele acabou sendo expulso do colégio, né? E ele se tornou um homem muito inteligente e muito bonito, né? Abre parênteses aqui. O filho dele, este que vos fala, quer crer que tem um pouco da inteligência dele, né? Agora, quanto a ser bonito como ele, não passa nem perto, tá? E com uma personalidade fascinante, irreverente, brincalhona, mas também autoritária, né? Conheceu minha mãe, né? Teve que ir para a guerra de Portugal contra Moçambique, onde ele lutou, ele foi alferes. Então, muito novo, ele ganhou um cargo de autoridade, né? Mas isso contribuiu para que o autoritarismo dele fosse cada vez maior. E por outro lado, aquela situação de guerra, em que ele viu amigos morrerem, em que ele viu inimigos morrerem também, o traumatizou, né? Voltando a Portugal depois da guerra, uma guerra idiota, porque logo depois, alguns anos depois, veio a Revolução dos Cravos, né? E Moçambique ficou independente de qualquer jeito, ou seja, a guerra não serviu para nada. Aquele ditador filha da puta chamado Antônio Salazar, né? Ele se tornou guia turístico em Portugal. Ele trabalhava na maior agência de turismo do mundo, a Portuguesa Abreu, né? Em 1971 ele recebe um convite para vir para Abreu do Brasil, aceita o convite. Costumava brincar já aqui no Brasil que se naquele dia ele tivesse quebrado as duas pernas, ele tinha feito o melhor negócio da vida dele, porque dizia que ter vindo para o Brasil se mostrou um erro. Aqui atuou de guia turístico por uns anos, mas depois perdeu o emprego, ficou vivendo de bicos, né? Nós tínhamos dificuldades, né? Em certa oportunidade, aconteceu a necessidade da gente precisar ir a Petrópolis pedir para uma amiga dinheiro emprestado, porque a família aqui não tinha nem o que comer. Eu e minha irmã éramos pequenos, né? Mas para conseguir dinheiro para pagar a passagem para Petrópolis, tiveram que ir no cofrinho meu e da minha irmã para poder arrecadar o dinheiro, senão não conseguiam ir para lá. Então a situação estava preta, né? Depois melhorou, né? Conseguiu uma vaga numa empresa de turismo também. Logo depois virou gerente comercial e depois virou diretor do Brasil, uma empresa multinacional espanhola na área de turismo chamada Marsans. Ali ele imperou
como o verdadeiro déspota, vamos poder dizer assim, porque ele tinha a personalidade autoritária, né? Durante os 10 anos como diretor Brasil da Marsans. A Marsans, no Brasil, tinha a maior operação internacional fora da Espanha e ele era um sucesso. E muita gente começou a ter inveja de sabotar ele, inclusive na própria Espanha, envolvendo magia cigana para derrubá-lo. Derrubaram-no, mas ele conseguiu uma indenização muito boa, na época nada menos do que US$ 300 mil, e aí foi fundar a agência dele, que é a Millennium Operadora. Porém, uma visão um tanto megalomaníaca o fez dar um passo maior do que as pernas e o negócio fracassou. E agora quem toca a operação é minha irmã, que vem conseguindo razoável sucesso aí no empreendimento, né? Mas na época dele a coisa foi uma tragédia, porque a personalidade autoritária embota, né? Então, homem extremamente inteligente, homem brilhante, né? Culto, muito culto, né? Homem muito bonito, inveja a beleza que meu pai tinha, nunca tive sequer de perto, né? E com isso atraía muitas mulheres. Então ele teve amantes, né? E minha mãe não merecia isso. Inclusive minha mãe, quando a gente estava com problema lá no final dos anos 1970, início dos anos 1980, ela foi se tornar vendedora da Stanley, que eram produtos cosméticos, né? E da popular Tupperware, né? E a minha mãe foi das pessoas que mais vendeu Tupperware no Rio de Janeiro na época, né? Ela vendia que nem água. E era ela que botava o dinheiro do sustento em casa, tá? Em suma, meu pai teimoso que lá em 2013 ele teve um problema renal, mas ele se recusou a ficar no hospital. Teve que voltar no hospital 3 dias depois, porque minha irmã insistiu muito para ele fazer isso, mas aí já era. O problema dele renal tinha se tornado crônico, né? Homem que fumou 3 maços de cigarro por dia durante muito tempo. Naquela época ele já estava há mais de 10 anos sem fumar, mas que, sobretudo, toda noite, num lugar de clima quente como esse, ele bebia um cálice de conhaque. E isso foi arrasando com a saúde dele, e ele veio a falecer muito novo, com 69 anos de idade. O legado que ele deixa para mim e para a família toda é um legado de trabalho. Sempre foi muito trabalhador, né? Sempre buscou adquirir cultura. Eu busco ter cultura, eu acho que isso é uma influência muito grande dele, né? Mas, ao contrário dele, eu busco ser o menos autoritário possível. Razão pela qual, às vezes, ao invés de ser autoritário como ele era, eu sou até frouxo, né? Porque eu não quero ser autoritário. Meu primo, Mário David, lá de Portugal, que era amicíssimo dele, ele tinha uma frase muito boa sobre o meu pai. Ele dizia: olha, eu gosto muito do teu pai, gosto muito, muito mesmo, mas se trata de um ditador. Bom, então um homem cheio de contradições, com coisas boas, com coisas ruins, né? Eu fico com as coisas boas. Ele era inteligentíssimo, ele era cultíssimo e ele era bonito. Eita, homem bonito. Gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela atenção. Obrigado a todos, a todas e a todos. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.